Nós vamos abrir rapidamente na versão Almeida, revista e atualizada, ARA, no livro de 1 Reis, no capítulo 20, versículo 28, somente um versículo. 1 Reis, no capítulo 20, versículo 28. E diz assim: chegou um homem de Deus e falou ao rei de Israel e disse: assim diz o Senhor, porquanto os sírios disseram: o Senhor é Deus dos montes e não dos vales, toda essa grande multidão entregarei nas tuas mãos, e assim sabereis que eu sou o Senhor. Vou fazer obrigado, meu querido, uma breve introdução do que significa. O povo de Israel havia acabado de vencer uma guerra, e os profetas da nação a qual tinha sido vencida, Giovanni, atestaram ao rei, porque depois que você sofre uma derrota, você tem que trazer uma explicação. Você não pode simplesmente assim dizer, deu errado. Você não pode começar alguma coisa no seu trabalho e depois não dar certo, você dizer, deu ruim, tivemos prejuízos e não explicar. Tem que se dar explicação, porque o chefe depois quer explicação. E o rei vai tomar explicação diante dos seus profetas que tinha dito, pode ir porque você vai prevalecer. E aí quando ele perde a guerra, eles voltam, e o rei pergunta, vocês não disseram que eu ia vencer a guerra? Aí eles têm uma resposta pronta, é porque o Deus de Israel é um Deus de monte. Naturalmente, conhecendo a história de Moisés, que Deus desce sobre o monte Sinai, conhecendo a história do que Deus fez em Israel, eles atribuem a derrota que eles sofreram ao fato que Deus era um Deus de monte, mas que se descesse para o vale, Deus não era capaz de sustentar aqueles que tinham descido para o vale. Então, sabendo disso, Deus fala com o seu profeta, vai lá e fale com o rei. Assim estão dizendo os sírios, dizendo que o Deus de Israel é um Deus dos montes, mas não é um Deus de vale. E por causa disso, eles saberão que eu sou o Senhor. Diga para você mesmo, Deus, o meu Deus, é um Deus de monte e é o Deus do vale. E nós precisamos entender o que isso significa, João. Porque simplesmente não é uma questão de geografia, mas a Bíblia tem todo um simbolismo. A Bíblia tem todo um significado profético, prático e espiritual para cada uma das suas passagens. Paulo, escrevendo aos Romanos, salvo erro 15, no versículo 4, ele diz: todas as coisas que foram escritas no passado para o nosso ensino foram escritas. O que está escrito, Carlos Pina, não está escrito por acaso. O que está lá não é porque simplesmente está. Tem uma razão de estar da forma que está, no momento que está, da forma que está escrito. Nada estará aí por acaso. Dito essas coisas, nós precisamos entender que não é somente uma questão de geografia. Não é somente uma questão de estar no alto ou de estar no baixo. Mas se você for ler no livro de Êxodo, quando o povo vai sair do Egito, a Bíblia diz que Faraó chama a Moisés e Arão e fala: pode tirar o seu povo e celebrar no deserto como você tem pedido. Depois das 10 pragas o povo é liberto e vai para o deserto. O povo passa aproximadamente 2 meses e alguma coisa num deserto. Mas a Bíblia diz que, se você pegar no mapa, da distância que era do Egito até o Sinai, era aproximadamente 15 dias, considerando que nós tínhamos ali 600 mil pessoas, tinha crianças, tinha mulheres, tinha idosos, tinha animais. Se estima que era necessário apenas 3 semanas, dentro do ritmo de caminhada daquela época, para sair do Egito e chegar até o Sinai. Mas eles demoraram 2 meses, entre 2 e 3 meses, para chegar até Horebe. E quando chega em Horebe, a coluna para e diz: é tempo de separar o pé do monte. Nós aprendemos e aprendemos bem ao longo da palavra de que o deserto é a escola do Senhor. É diferente, o território tem um significado específico. E a Bíblia vai dizer que eles passaram 2 meses no deserto. Passaram aproximadamente 11 meses acampado ao pé do Sinai, no momento em que Deus desce sobre o Sinai, e a Bíblia diz assim: e o monte tremia grandemente, porque o Senhor havia descido sobre o Sinai, e o povo fica com medo, e fala: Moisés, vai lá, fala você com Deus, nós não queremos falar, fala você com Deus, e depois você fala conosco. Enquanto o deserto é um lugar de ensino, Geivison,
É um lugar em que Deus está se mostrando para você, transmitindo as suas leis, transmitindo os seus princípios. É um momento em que você passa por dificuldades, você passa por limitações, por escassez, mas era um momento seu e de Deus. No deserto não apareceu inimigos, era eles e Deus, porque o faraó ficou detido logo lá antes de sair no Mar Vermelho. No entanto, quando ele chega em Horebe, Deus desce sobre Horebe e fala diretamente com o povo vê o Deus de Israel, e a Bíblia diz, e o povo me ouvirá. Até então o povo só ouvia a Moisés, mas a partir daquele momento, o povo passou e ouviu Deus falando. A Bíblia diz, eu falarei com grande voz e todo o povo me ouvirá. E eles passam 11 meses ao pé do Sinai. Eles passam 2 meses para chegar até Horebe, e depois passam 11 meses acampado no Monte Horebe. Isso nos ensina primeiramente algumas coisas que nós precisamos entender. Que Deus quer que você passe muito mais tempo na presença dEle que passando no deserto. Porque o tempo até chegar no deserto, até chegar a Horebe, era apenas 15 dias. Mas o texto vai dizer o seguinte, mas o povo de Israel saindo, era muito mais perto se eles passassem pelo caminho das terras dos filisteus para chegar até Horebe. Mas eles vão ver a guerra, e no momento em que eles virem a guerra, eles vão querer retroceder. Então, para que eles não retrocedam, Beto, vamos pelo caminho mais distante, porque ainda não é hora de nós chegarmos no próximo território. Mas no tempo certo, eles chegariam lá. Então eles saem do Egito e vai em direção a Horebe. Passa 2 meses no deserto. É normal que o crente passe por deserto, mas não é normal que o crente viva no deserto. No deserto se faz tendas, não se faz morada, porque deserto é lugar de passagem, deserto é escola do Senhor, deserto é o momento de nós aprendermos sobre o Senhor. E o monte é o lugar da presença e da aliança com Deus. Porque se você for pegar historicamente o que acontece nos montes, até o Monte da Caveira, o Monte Gólgota, é um lugar de aliança. Deus entrega as tábuas da lei para Moisés em cima do monte, e ele desce para falar com o povo que está embaixo. Porque o monte era um lugar de sacrifício, era um lugar de presença, enquanto o deserto era um lugar de aprendizado. Mas Deus fez com que o povo circulasse por uma terra mais distante, para chegar até Horebe, porque eles não podiam passar pelo lugar dos filisteus. Porque ali se tinha algo que é o que nós vamos falar hoje. Nós precisamos entender que para cada geografia espiritual, para cada fase da nossa vida, existe uma estratégia, uma técnica, uma ferramenta e uma arma espiritual com a qual nós devemos lutar. E as armas da nossa milícia não são carnais, mas são espirituais e poderosas em Deus para desfazer todo o sofisma, destruir toda a fortaleza. Porque o Deus que nos chamou, Ele tem algo poderoso para fazer através das nossas vidas. Então, meu querido, Ele não vai pela terra dos filisteus, porque se você passar pelo vale, o vale é lugar de guerra. O vale, a definição do hebraico para vale, Geivis, sabe qual é? É o espaço de terra, é o comprimento de terra entre 2 montes. É o espaço, o comprimento, é a distância, Mirialdo, entre 2 montes. E na Bíblia, o que é que significa monte que nós falamos agora? O lugar da presença e da comunhão e da aliança com Deus. Se monte significa o lugar da presença, do sacrifício, da aliança em que Deus se estabelece e nós temos relacionamento face a face. E existe um vale que é um lugar espiritual. Nós precisamos entender o que o vale significa. O primeiro deserto que nós temos registrado na Bíblia é o deserto de Sidim, onde se trava aquela famosa guerra entre Abraão e os 5 reis, mais 4 reis que tinham travado uma guerra. 4 reis lutam contra 5 reis, depois um vence os 5, ficam 9 reis vencidos. E depois Abraão tem que lutar contra os 9 reis para resgatar a Ló, seu sobrinho que estava como prisioneiro de guerra. É a primeira vez que aparece o vale na Bíblia. E o que foi o vale ali, Teresa? Um lugar de guerra. O último vale que vai aparecer na Bíblia é o vale onde está localizado o Monte Meguido. E o vale de Meguido é onde vai acontecer o quê? A batalha do Armagedon.
onde definitivamente Jesus vai vencer todos os reinos das trevas e vai estabelecer o seu reino eterno, e ele reinará para sempre no trono de Davi, e o seu reino jamais terá fim. Então, no momento em que nós estamos no vale, o território espiritual do vale, João, é um território de guerra, é um território de conquista. Não é um território, me permita, de aprendizado, como é o deserto. E não é um território de presença, como é o monte. É um lugar de guerra, mas é um lugar bíblico. Nós não viveremos eternamente no monte, não viveremos eternamente no deserto, e não viveremos eternamente no vale. Passaremos por todos eles várias vezes ao longo da nossa vida. A grande questão é que muitas vezes nós queremos lutar com as armas do deserto no vale, não dá certo. Nós queremos lutar com as armas do monte no vale, não dá certo. Cada território espiritual tem uma estratégia correta para você vencer. E hoje nós precisamos entender que dentro dessas 3 fases, desses 3 territórios, geografias espirituais, nós vamos aprender o que é o vale e como nós vamos prevalecer no vale. Porque o vale é extremamente necessário para quem é crente e tem promessa de Deus. Quem tem promessa de Deus aqui? Eu posso lhe dizer que a maioria das nossas promessas estão retidas, deixa eu dizer uma palavra de Deus para você, estão retidas pela nossa inabilidade de lidar com o vale. Nós somos muito bons, Jefferson, de lidar com o monte. É o momento em que o fogo está caindo, é o momento em que tudo está dando certo, é o momento em que o povo fala em língua estranha, é o momento que nós estamos aqui no impacto, é o momento que Deus está fazendo. É muito fácil nós estarmos na presença, no monte, no momento do monte. Passamos por dificuldades no deserto, e a maioria já se acostumou a passar por dificuldades no deserto. Mas muitas vezes recebe essa palavra como de Deus na sua vida, nós não alcançamos a promessa, porque a promessa está depois do vale, e só chega na promessa quem ganha no vale. Só chega a viver a promessa quem tem coragem de vencer no vale. E o vale não é o monte. O vale não é o momento em que você está lá, glória a Deus, e falando em língua estranha. Não é. Biblicamente não é. O povo entrou lá em Jericó, teve que batalhar, mas eles não batalharam quando estavam no deserto. Eles não batalharam antes do monte. Eles passaram pelo deserto, chegaram na presença e desceram para o vale. E no vale, eles vencem. Por quê? Não tiveram medo. Aqueles 10 espias que foram, espiaram a terra e na metade do caminho tiveram medo, morreram no deserto, porque não tiveram coragem de vencer no vale. E Deus está te chamando: fortalecei as mãos fracas e os joelhos cansados, fazei caminho reto para os seus pés, porque o nosso Deus nos fará entrar na terra prometida. A sua promessa vai se cumprir. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. É tempo de uma igreja que confia plenamente naquele que chamou, porque fiel é Deus para cumprir aquele que prometeu. Efésios vai dizer: ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente do que aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Esse é o nosso Deus. Dito essas coisas, Deus tem algo para dizer para nós. Eu vou começar pelo nosso título, por favor. Quem está hoje é o... Isso aí, Elito. Renda-se na presença, prevaleça nos vales. Renda-se na presença, e você vai vencer nos vales. Deus está olhando hoje para você dizendo assim: olha, você teve medo até aqui, você vacilou até aqui, você desistiu até aqui, mas quando, pois, ouvires a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Deus está te chamando de volta para você se colocar de pé. E não está te prometendo um monte da presença hoje não. Ele está lhe prometendo que vai estar com você no vale. E nós vamos entender o que significa isso. E espiritualmente chegaremos à promessa. Chega de uma geração que fala que há 30 anos atrás eu tenho uma promessa, que há 20 anos atrás eu tenho uma promessa, que já desistiu da promessa, que não tem mais nada e desistiu. E a vida de crente está sem graça porque não tem presença. Mas hoje nós vamos nos render à presença e vamos prevalecer no vale, porque Deus está conosco. E se Deus é por nós, acho que nem o diabo acreditou nessa. E se Deus é por nós, aleluia, para parecer que a gente é crente, aleluia.
Então vamos lá. Renda-se. Presta muita atenção. Eu vou falar sobre 3 vales aqui. Eles não estão biblicamente nessa sequência, nem são uma sequência de vales que a Bíblia encadeia. Mas foi aquilo que Deus colocou no meu coração como uma palavra para nós nessa tarde. Uma palavra para você nessa tarde. Uma palavra para mim nessa tarde. E eu queria que nós começássemos, por favor, coloca aqui, Elito, o nosso primeiro tópico, por favor. O vale do conhecimento. Eu chamei de o vale do conhecimento porque, Geivson, é o primeiro momento em que Deus deixa claro as coisas que nós precisamos aprender para passar para os próximos vales. E esse vale do conhecimento talvez seja o vale mais conhecido da Bíblia, que é... Qual o vale mais conhecido da Bíblia? Vale dos ossos secos. Ezequiel 37. Muito bem, Wanda. Tem que ter um português aqui, uma portuguesa para ensinar esse povo. É isso aí. Uma salva de palmas para os portugueses. Bate palma aí, pessoal. Isso aí. Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor e me levou pelo Espírito do Senhor. E me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor dele, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu respondi: Senhor Deus, tu o sabes. Próximo. Disse-me ele: profetiza a esses ossos e diz-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a esses ossos: eis que vos farei entrar em vós espírito e vivereis. Eu queria parar aqui rapidamente. Eu não vou ler tudo porque eu não quero extrapolar o tempo. Mas o que acontece é que o povo está cativo. Por que o povo está cativo? Porque muitos anos antes, Sevison, um rei que tinha estabelecido a adoração, tinha sido um avivalista, Ezequias, tinha vivido um milagre. Ele está vivendo, o seu reinado está bombando, cheio da presença de Deus, restabelecido o culto ao Senhor, Deus operando, Deus abençoando. Ele tinha ficado doente, ia morrer. O profeta vai até ele e fala assim: você não vai morrer. E aí ele está lá vivendo agora, na bonança dos seus anos. E de repente ele se perde. Deus fala assim: olha, arruma a sua casa. Coloca a sua casa em ordem. Só que ele tinha ouvido que ele ia ter mais anos, salvo erro, 14 anos de vida, 13 anos de vida, 15, ia ter mais alguns anos de vida, 14, 13, 15, já não lembro. Só que o que ele vai fazer? Ao invés de botar a casa dele em ordem, meu amigo Augusto, ele vai mostrar o reino dele, a Babilônia. Ao invés de colocar a Sônia, a casa dele em ordem como Deus tinha mandado, ele se preocupou em mostrar a sala do tesouro, em mostrar toda a riqueza, em fazer tudo aquilo para mostrar uma nação distante aquilo que Deus estava fazendo na vida dele. E o mesmo profeta que tinha profetizado sobre ele, que ele teria mais anos de vida, ele falou assim: olha, vocês daqui a algum tempo vai ser levado cativo. Aí ele fala assim: mas isso vai acontecer depois dos seus dias. Ele fala assim: boa é essa palavra, porque não aconteceria nos dias dele. E agora o povo está cativo. E aí o profeta Ezequiel está narrando sobre um povo cativo, debaixo de um povo que já não é mais o povo vivendo na sua terra. Só que aqui está falando especificamente de uma nação, da nação de Israel, mas o que profeticamente Deus está te falando é... Versículo 1, põe aí por favor o versículo 1. Versículo 1. Diz assim: veio a mão do Senhor sobre mim, passa por 2. Por favor. Olha isso aqui. E me fez andar ao redor deles, e eram muito numerosos na superfície do vale, e estavam sequíssimos. Primeira coisa que eu queria que você entendesse: talvez o seu vale não seja o da nação de Israel, mas talvez o seu vale hoje seja uma questão do seu casamento. Talvez o seu vale seja uma questão de saúde. Talvez o seu vale seja uma questão emocional. Talvez o seu vale seja uma questão ministerial. E eu queria que você entendesse qual é o vale da sua vida, porque ali o vale que ele estava falando era outro, mas há uma palavra aplicada para a sua vida. Qual é o vale da sua vida? É financeiro? É na sua família? É seu filho? É sua esposa? É um casamento? É questão financeira? É sua documentação no AIMA? Na AIMA? É a sua nacionalidade que não saiu?
é a dúvida, é a rejeição, qual é o vale que você está vivendo? Preste atenção aqui, Tony, que a Bíblia diz o seguinte: e o Senhor me fez andar sobre a face do vale. Deus faz questão de não te deixar parado. Aquilo que você está vivendo, que é o seu vale, Deus quer que você ande e conheça profundamente a extensão daquilo. Porque o que é seu vale hoje, aquilo que você está sofrendo, é porque logo ali adiante vai se tornar liberdade para muitos, que Deus vai usar a sua vida. Mas é necessário que você conheça a extensão e a profundidade do vale. E o Senhor me fez passar pelo vale. Então o passar pelo vale aqui não é uma consequência direta para você apenas do pecado. Mas o Senhor fez questão do profeta passar pelo vale. E eles estavam o quê? Para parecer que a gente está lendo. E eles estavam o quê? Ok. Aí eu vou fazer uma pergunta. E por que os ossos estavam sequíssimos? Só quem tem mais de 10 anos de crente, porque os ossos estavam sequíssimos. Um de cada vez. Minha esposa disse que é porque tinha se passado muitos anos. Beto, diz aí pra gente a escola dominical, porque os ossos estavam sequíssimos. A gente fez escola dominical, Beto. Muito tempo, professor de escola dominical. Eu sei como é isso, ó, não vem pra cá não. A gente tem a ideia, vou fingir que eu estou aqui pregando e não estou olhando para ela, tá bom? A gente tem ideia de que os ossos estavam sequíssimos por causa do tempo. Nós temos ideia que as nossas promessas perdem a certeza, perdem a vida por causa do tempo. Toda promessa passa pela prova do tempo. Então não é o tempo que deixa a nossa promessa seca. E a Bíblia vai nos dizer a razão pela qual os ossos estavam secos. E posso lhe dizer que não é por causa do tempo que se tinha. Ezequiel, no capítulo 37, por favor, salvo o erro, no versículo 11, põe aí, 37, 11, pronto, isso mesmo, diz assim, ó: então me disse, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel, eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Aqui eu queria que você prestasse atenção no que está acontecendo. Eu posso lhe dizer que nesse momento o povo está vivo. Porque o povo está dizendo o seguinte: os nossos ossos secaram e a nossa esperança pereceu. Não pereceu a esperança para depois os ossos secarem. Porque se tivesse primeiro perecido a esperança, eles poderiam ter morrido, Geivison. E depois os ossos secaram pelo tempo. Mas os ossos secaram antes da esperança perecer. Aí isso me chamou a atenção, que eu também diria que era por causa dos anos. Aí eu fui procurar, claro, Deus, quais são os momentos na Bíblia, Andressa, em que os ossos secam antes de morrer? E eu encontro pelo menos 2 motivos pelo qual faz os nossos ossos secar antes de nós morrermos. E um deles está escrito no livro de Salmos 32, no versículo 3, põe aqui por favor. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos constantes gemidos todos os dias. Quem está pecando está vivo ou está morto? Para parecer que vocês estão acordados. Está vivo ou está morto? Está vivo, não está? Então os ossos estão secando com alguém ainda vivo. A primeira razão pela qual os ossos secam antes mesmo de você morrer é pelo um pecado que você constantemente está vivendo. O pecado da iniquidade faz com que os nossos ossos sequem enquanto nós ainda estamos vivos. Então não depende de eu morrer para os ossos estarem sequíssimos. E o povo ali não necessariamente estava narrando de um povo morto, porque toda a nação de Israel ainda estava viva. Mas o pecado que não foi confessado e que estava sendo vivido, está secando os ossos de toda uma geração. O pecado não confessado, a iniquidade, o pecado que você comete dia após dia, o pecado de estimação, faz secar os seus ossos. O seu gemido é alto porque você está escravizado. Mas existe também uma segunda hipótese bíblica, a razão pela qual muitos de nós perdemos o foco de qual é a promessa e desistimos.
E a segunda forma dos ossos secar ainda estando vivos, para mostrar que não necessariamente tinha muito tempo que o povo tinha morrido, que não era esse o caso. Está escrito em Provérbios 17, 22. Provérbios 17, 22. O coração alegre é bom remédio, mas o espírito abatido... Se você está vivendo angústia, está vivendo um período em que você está abatido, constantemente abatido, isso também vai secar os seus ossos. Você pode continuar de pé, você pode continuar com máscara, você pode continuar como você quiser, mas acontece que, quando você está com o espírito abatido, seus ossos começam a secar, você ainda está de pé. Então não necessariamente quando você está no vale, e os vales ossos secos, ninguém está morto. Eu posso dizer, o povo pereceu pela falta de esperança ainda vivo, e a maioria de nós perdemos a esperança de viver a promessa. E o momento em que você perde a esperança de viver a promessa, nesse mesmo dia, seus ossos começam a secar. Pai, Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, ainda que vocês estejam mortos, vocês viverão. E há uma palavra de ressurreição, de sonhos e promessas de Deus sobre as nossas vidas, nessa tarde, neste lugar, sobre as nossas vidas. Eu não sei qual é o deserto que Deus está te fazendo andar, mas esse deserto que Deus está te fazendo andar, é porque Ele quer que você veja ponto a ponto. E eu chamei de deserto do conhecimento, Ramon, porque aqui há um vale, perdão, minha esposa está me corrigindo. Há um vale do conhecimento, porque aqui é uma coisa interessante que está acontecendo. Deus me mostrava, é Deus que pega o camarada e leva para mostrar como se encontra toda a nação de Israel. 2, Deus vai pegar ele e diz, olha, está vendo isso aqui? Deus começa a mostrar, pode voltar a viver? Eu não sei, Senhor. Ele fala assim, então faz o seguinte, você vai fazer assim, assim, assim. Ele fala, então eu fiz como o Senhor mandou. Ou seja, praticamente Deus está pegando pela mão e está mostrando como é que se faz. Primeiro está mostrando a extensão do vale. É possível que você esteja vivendo num momento em que Deus está te mostrando a extensão do vale, a extensão daquilo que é um problema que parece ser seu, mas que na verdade Deus quer levar vida para outras pessoas, mas é necessário que você conheça todo o vale, para que depois você possa levar vida para outras pessoas. E Deus neste momento está mostrando, João, toda o que vai acontecer, dizendo, olha, é possível? Eu não sei, mas é possível, profetiza. Ele vai lá e profetiza. Então Deus está mostrando e num beabá, dizendo, olha, vai ser assim, vai ser assado. E Deus está andando com ele e está mostrando. E no final tem uma profecia de que vai voltar. Então Deus nos leva num primeiro nível de vale, Carlos Pina, para que nós conheçamos a extensão, mas conheçamos a extensão, reconheçamos o estado que se encontra, o vale da sua vida, que eu não sei qual é o vale da sua vida. Naturalmente não é o mesmo vale que eu tenho. Mas repito, muitos de nós querem quando... Vale é uma extensão de terra que está entre dois montes. A Daniela falou aqui de manhã, tem pessoas que estão querendo viver de unções passadas. Você não vai ficar eternamente, se eu te pergunto, Deus desceu, Gêvison, sobre o Monte Horebe. Se porventura eu, muito esperto naquela época que estava lá, falasse, gente, Deus desceu aqui, eu vou ficar aqui, meu irmão. Eu te pergunto, eu continuaria com a presença de Deus depois de um ano? Não, porque Deus saiu do Monte Horebe e foi para o outro lado. Quando fala que Deus é o Deus dos montes, é porque existem vários momentos da vida. Deus estava aqui hoje, amanhã Ele está lá. A Bíblia vai dizer que a vida daquele que é conduzido pelo Espírito é como o vento, né? Levado pelo Deus está aqui hoje, Deus te leva para amanhã, para outro sítio. Deus não está parado. Assim como a nuvem se movia no deserto, hoje o Espírito te leva de um lugar para outro, mas muitas vezes nós temos o quê? Medo. E não somos mais guiados pelo Espírito, mas pelo medo. Quando Deus tem algo para fazer. E como você tem vários montes, Deus se movia hoje, Daniel, nesse monte. Mas amanhã Ele não está mais nesse monte, a unção está indo para lá. Só que entre um monte e outro tem o que no meio? Um vale. E se você não passar o vale, você vai ficar preso no monte que Deus já não está. É tempo de nós entendermos que Deus está se movendo. E é tempo de nós entendermos que entre um vale. Eu sei que você pode ter vivido coisas poderosas de Deus aqui. Você pode ter recebido palavras poderosas de Deus aqui. Você pode ter vivido o sobrenatural. Mas vou lhe garantir, Deus não está mais lá. Deus não está mais lá.
Deus está se movendo e está te chamando nessa tarde, dizendo: olha, eu estou te mostrando o caminho, nós vamos passar por um vale, porque eu estou saindo de um monte para outro. Então não adianta você querer viver eternamente numa unção e viver num tipo de ambiente que funcionou até o mês passado, porque não está funcionando mais, meu querido. Não está funcionando e não vai funcionar. Deus está se movendo. Você precisa entender, entre um vale e outro, entre um monte e outro, tem um vale. Você vai precisar prevalecer no vale para chegar no outro monte. Nesse vale, me permita, é simples. Quem está vendo Ezequiel, não está acontecendo nada com ele, é sobre Israel, ele é de Israel, mas naquele momento não é ele que está nos ossos secos. Naquele momento Deus está explicando para ele, naquele momento Deus está andando com ele, naquele momento Deus está orientando ele. E quem mandou o vento foi quem? Então, quando ele profetizou, veio o vento dos 4 cantos da terra e soprou sobre aqueles ossos e eles ganharam vida. Não foi assim mesmo que aconteceu, João? E até quem providenciou foi Deus. Ele só fez repetir o que Deus mandou. O primeiro vale é o primeiro vale, e é o vale do conhecimento. Você aprende aquilo que está se passando. Deus está te contando e está te pegando pela mão. E está te explicando todas as coisas. E os ossos são secos por causa do pecado e por causa da sua falta de motivação. Secou a sua esperança. E hoje Deus quer, primeiramente, quer purificar a sua iniquidade, porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Se porventura pecou, é só confessar. E se você não tem esperança, eu quero lhe dizer que Jesus é a nossa esperança. O mundo diz que a esperança é a última que morre. A nossa já morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente à destra do Pai, e é digno de honra, de glória, e vive pelos séculos dos séculos, e recebeu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho que está nos céus, na terra e debaixo da terra, para a glória de Deus Pai. A sua esperança morreu, mas ressuscitou e vive para sempre. Então é tempo de recuperarmos a esperança de que o vale que estamos vivendo não vai nos matar. Mas esse foi o primeiro vale do conhecimento. Nós vamos passar para o segundo vale. E claro, naturalmente o nível vai ficando pior, Tiago. O segundo vale está escrito no livro de Salmo, no capítulo 84, versículo 1. O vale das lágrimas. O primeiro vale foi do conhecimento. Não aconteceu nada com Ezequiel. Ele só viu Deus, Deus puxou ele pelo cabelo, levou para um lado, ele saiu em espírito, viu tudo sendo restaurado, Deus mandou ele profetizar, soprou o vento, ficou o exército de pé, recebeu a profecia de que tudo ia ficar bem, que o povo de Israel ia voltar para sua terra, deu tudo certo, no vale do conhecimento. Mas tem um segundo vale, porque é geralmente assim, é como eu te disse, no primeiro momento, quando o povo sai de Israel, Deus faz com que eles não passem pela terra dos filisteus, para que eles não vejam a guerra e queiram voltar para o Egito. Mas depois que passa o primeiro tempo, Deus fala assim: agora vocês vão espiar a terra que tem gigantes. No primeiro momento eles saíram da guerra, mas agora Deus está mandando eles para a guerra. E vocês vão dominar uma cidade fortificada que ninguém jamais entrou. Os muros são intransponíveis. Lá habita gigantes que vocês parecem gafanhotos. É para lá que vocês vão. Só que sempre Deus encontra em cada geração uns malucos, véio, com sangue no olho. Pequenininho, devia ser desse tamanho, eu que estou dizendo. Desse tamanho. Era Caleb. Meu irmão, aquele gigante vai ser o nosso pão. Pegamos ele amanhã de manhã. Se Deus se agradar de nós pega ele, irmão. Já é. Ele devia ser paulista. Já é, mano. E aí, meu irmão, ele consegue, e Deus vai levar ele agora para a guerra. E o segundo vale é o vale de lágrimas. Passa aqui. Porque eu digo, primeiro versículo, é Salmo 84, versículo 1, por favor, Wellington. Diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou, a gente canta, né? Aleluia. O pardal encontrou casa e a andorinha e um ninho para si, onde acolhe os seus filhotes. Eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam na tua casa, louvam-te perpetuamente. Eita glória. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, ou vale de Baca, nas traduções, ou traduzindo Baca para o português, o vale das lágrimas, porque a maioria das versões vai dizer assim: passando pelo vale de Baca. Cadê? Está ali.
Faz dele um manancial de bênção e cobre a primeira chuva. Passa. Vão indo de força em força, cada um deles parece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vales mais do que 1000. Prefiro estar à porta do meu Deus e permanecer nas tendas permanecer nas tendas da perversidade. Eu vou parar aqui. Aqui fica claro algumas coisas, João. Esse cara aqui não é um cara que desconhece a presença de Deus. Ele sabe o valor e o poder, ele sabe o que é a presença de Deus. Ele não é um cara que se converteu ontem e que simplesmente tudo está no primeiro amor, tudo é muito lindo. Nunca passa pela prova, nunca passou pela rejeição, nunca passou por aquele momento em que foi abandonado, nunca passou pelo momento da traição, nunca passou por nenhum desses momentos. Mas esse cara aqui já passou. Mas ele também passou por outras coisas, que ele falou assim: eu sei, Senhor, que o pardal encontra casa, encontra habitação para seus filhotes no teu tabernáculo. Eu sei que é melhor estar nos teus átrios por um dia do que 1000 dias em qualquer um outro lugar dessa face da terra. Esse cara teve intimidade, mas ele está de novo passando pelo vale. E aqui as coisas começam a mudar de figura, ô Augusto. Porque agora você não vê Deus do lado do profeta dizendo: o que você está vendo agora, Tiago? Não, Senhor, eu estou vendo aqui. Não. Agora ele fala o seguinte: eu sei que é melhor eu estar um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Sabe o que está acontecendo aqui? Todo israelita nesse período aqui, irmãos, todo israelita ia pelo menos uma vez a Jerusalém para adorar, para entregar sacrifícios, ok? Mas tinha 3 festas que eram principais, que geralmente quem tinha condições ia. E eles iam geralmente na Páscoa, na festa dos tabernáculos e na festa do Pentecostes. Eram as principais que quem tinha condições de ir. Ia pelo menos em uma, mas uma dessas 3 eram as principais. Só que a pessoa não morava em Jerusalém. Ele saía de vários lugares, Sônia, para ir até Jerusalém. Eu nunca fui ainda até Jerusalém, mas biblicamente diz, e também você pode entrar na geografia e ver que Jerusalém fica no alto. E se você saía de determinado ponto, você obrigatoriamente tinha que passar pelo Vale de Baca, que eu fui pesquisar, que tem aproximadamente 35 quilômetros. E nesse Vale de Baca, ele é tão seco, tão árido, tão difícil, que tem plantas, uma planta específica que vive nessa região, em que é tão escaldante, é tão difícil aquele território, de que ela começa a colocar para fora uma seiva, e essa seiva parece lágrimas. Então disse que aquela árvore chora no Vale de Baca. E o caminho é difícil, porque ali até mesmo as plantas choram para sobreviver. E o peregrino que queria ter contato para adorar, que não é como hoje, Tiago, que o Espírito Santo habita na gente, tinha que ir até o santuário que ficava em Jerusalém, obrigatoriamente tinha que passar pelo Vale de Baca. E o Vale de Baca é o Vale das Lágrimas. É muito provável que muitas pessoas aqui nessa sala estão vivendo um momento de Vale de Baca de lágrimas, de choro, de dificuldade, que está sendo difícil suportar. Mas como da mesma forma que era com os israelitas, o judeu que tinha que ir até o templo e adorar e encontrar a presença, porque a presença agora não está mais com o profeta como foi em Ezequiel. Agora ele está atravessando um vale para chegar até a presença, até o monte. Saiu de um monte, tem que ir para outro, porque Jerusalém é cercada por montes. Então você saía de um monte para ir para outro, e de um monte para o outro você passa pelo vale. E você obrigatoriamente tem que passar pelo Vale das Lágrimas. Mas nós não queremos, Beto, passar pelo Vale das Lágrimas. Mas muitos de nós estamos vivendo hoje o Vale das Lágrimas. E no Vale das Lágrimas, Jason, você nem vê Deus do seu lado. Diferente, né, pá? Era tão melhor quando ele estava do lado, no monte. Era tão melhor lá no outro, que ele estava me dizendo, Janice, tudo que ia acontecer. Era tão melhor aquilo que eu estava vivendo antes. Mas o próximo nível da presença e da unção, ele exige que você passe pelo Vale das Lágrimas. E como é que funciona isso, irmão? Quando nós saímos de um lugar, Graziela, nós saímos de um lugar para outro. Você saiu peregrino, porque você encontrava os peregrinos saindo de um monte para outro.
E os peregrinos iam de um monte para outro. Quando está saindo, sai todo mundo cantando. Ei, eu nunca fui, mas sei que é mais ou menos assim, porque na Bahia também é assim. Em Fátima, você encontra, em Fátima e também em Santiago, aqui na Espanha, você encontra vários peregrinos andando quilômetros e quilômetros ao longo do caminho, para fazer o caminho de Santiago, para fazer o caminho até Fátima. Alguns vão de joelho, acabam com todo o seu joelho, enfim, cada um faz o seu sacrifício para chegar até determinado território. Só que quem sai de casa, o Augusto, sai super feliz, sai cantando, bota o louvor, eu quero é Deus, e vai só eu. Ou então assim, como é? O inferno não pode prevalecer. Ainda vai dançando, dando uns pulinhos para trás. Se for baiano que nem eu, aí fica mais alegre ainda. E vai, e começa a caminhada assim. Coloca um biscoito, coloca como é o nome do chocolatado daqui mesmo? Já esqueci. Coloca um ucal na bagagem. Coloca lá um tênis de marca novinho para ir. Começa a fazer todo o seu trajeto todo feliz. Só que no Vale de Baca, quando você começa a andar, você começa a ouvir vozes. Porque no começo todos vamos juntos. Só que depois, quando você tem um desejo, você começa a enfrentar o calor, a temperatura, a areia. Você começa a encarar que muitos começam a voltar do caminho. A sua tendência é querer voltar também. Porque você também começa a ouvir vozes atrás de você. Rapaz, desiste disso. É tudo igual. Vai acabar no mesmo lugar. Não adianta. Desista. Você vai se decepcionar, mas Isamara falou hoje aqui, onde está a sua motivação? Se sua motivação está em homens, muda ou desiste de atravessar o vale. Nossa motivação tem que estar em Deus. Porque nós temos que crer, eu sei que o meu Redentor vive, e por certo, Ele se levantará ao meu favor. A minha motivação não pode estar apenas em homens, não deve estar nunca em homens, tem que estar sempre em Deus. E o Vale de Baca, você quer atravessar para chegar até Jerusalém, para chegar até o monte em que Deus está. Você não consegue, você não está mais gozando, me permita, daquela presença diária, você está no vale. Vale é lugar de guerra. Vale não é lugar, não é deserto em que Deus vai mandar maná. Vale não é o lugar em que a nuvem está por cima. Não é o lugar em que a coluna de fogo aparece. Vale é lugar de guerra. Vale é o lugar de lágrimas. E onde muita gente desiste, é justamente no vale das lágrimas. É o momento que você não vê ninguém gritando, você está em silêncio, calado. Mas está chorando. Lá no Vale do Ossos Secos, você está gritando, profetizando aos quatro cantos, mas no Vale de Baca você está calado. Você está chorando aos pés da cruz. Está sofrendo, mas está calado. Porque você sabe que é necessário, mas você fala assim, eu sei que daqui a 35 quilômetros eu vou chegar nos átrios. É melhor eu estar lá um dia do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Eu vou chegar a Jerusalém. Aconteça o que acontecer, os propósitos de Deus não serão frustrados na minha vida. Eu vou atravessar o vale das lágrimas. Muitas pessoas vão querer que você pare. Vão começar a dizer que você está equivocado. Não vão entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Mas Deus te mostrou lá no Vale de Ossos Secos. Você precisa conhecer o vale. E você conheceu. É tempo de você levar cura para muitas pessoas. Porque no pior momento do vale, enquanto Ezequiel só profetizava, agora ele precisa cavar cisternas. Porque ele fala, ele passa pelo vale e cava cisternas. Para quê? Primeira coisa, que Deus falava comigo exatamente assim quando eu fazia essa palavra. A Bíblia vai dizer assim, então ele passa pelo vale e cava cisternas. Bota aí, por favor, o 84, acho que é o versículo 4, não sei. Passa aí o 5. Não, passa... Aí, pronto. Não, volta o outro. Aí. O qual passando pelo... Coloque na King James para ver se fica mais claro, por favor, Eliton. O qual passando pelo vale de Baca, faz dele um poço. A chuva também enche os tanques. Deixa eu te falar uma coisa. Na versão ele vai dizer o seguinte. Você passa pelo lugar mais árido da sua vida. E Deus ainda lhe diz, Jesus, você precisa cavar poços. Onde você está cansado, onde você está passando um momento de dificuldade, você ainda precisa abrir poços. Sabe por quê? Porque em outubro se derramará a chuva. Significa que a chuva que vai derramar sobre o poço que você está cavando não é nem para você.
Se você está passando pelo vale de Baca, e esse vale não tem um poço, é porque outras pessoas ou desistiram de completar a jornada que Deus mostrou, ou eles simplesmente passaram sem abrir poços. Mas Deus está lhe dizendo, no momento mais difícil da sua caminhada, abra poços que não vai ser para você, porque outros vão vir atrás de você, e eles vão se beneficiar do poço que você abriu, porque as chuvas vão ser em outubro. No pior momento da sua vida, Deus ainda vai querer que você sustente outras vidas. No pior momento, com mais lágrimas, Deus quer que você leve cura e você leve esperança para outras pessoas que não é para você. Porque no vale de Baca você abre cisternas para que outros gozem. E se não tem lá, é porque outros foram covardes e não abriram. Mas Deus te chamou para abrir cisternas, para abençoar a vida de pessoas no pior momento da sua vida. Abra cisternas nos lugares onde são áridos, porque Deus vai fazer com que toda uma geração atravesse para chegar até a presença dele em Jerusalém. É necessário posicionamento. Deus não está do ladinho agora não, Gisele. Deus está lá em Jerusalém dizendo assim, eu acredito que você consegue, Gisele. Leandro, eu acredito que você consegue, mas eu estou lá em Jerusalém. Vamos? São 35 quilômetros que Deus espera que você abra poços no deserto. Ou você abre poços no deserto, ou você não cumpre o processo. E é no vale de lágrimas. Aqui não tem que ficar gritando profecia. Aí a gente fica é como eu disse, precisa aprender a lidar com cada território, geografia espiritual, com as suas armas. Não adianta ficar profetizando no vale de Baca. Vale de Baca é lugar de lágrimas. Você fica caladinho, pai. Sofre caladinho. Colocando tudo diante da cruz. Vale de Baca, você passa chorando. Você não fica profetizando nem gritando de um lado para o outro. É em silêncio. E o vale de Baca é para quem já experimentou, já foi de um monte, está passando para um outro monte. Cadê? Baca tá peregrino esperando a chuva, tá. No vale de ossos, Deus te levou a passar pelo vale. Em Baca é você que deve decidir chegar à presença dele, porque lá um dia vale mais que 1000. Significa que ele já tinha ido lá, porque para ele saber que valia mais que 1000, ele já teve que ter ido lá. Mas é necessário você atravessar de novo o vale de Baca. E nós vamos chegar, passamos por tudo isso, e chegamos até o terceiro ponto, ao terceiro vale. E eu estou quase chegando já ao final. Para vocês não dormirem. Eu prometo, Wellington, não é Abel que está com esse coração duro. Eu prometo, Abel, que eu não vou gritar muito, se você me der só um pouquinho de retorno. Ó, estou afastando o microfone, parecendo aqueles cantores, ó. E nós chegamos ao terceiro vale, João. Esse vale é o que nós vamos viver hoje aqui de tarde. Você pode dizer amém? Esse terceiro vale é o que nós vamos viver hoje aqui de tarde. Eu creio que profeticamente Deus tem algo para fazer hoje na nossa geração, aqui nessa sala, hoje na sua vida. E é o terceiro vale, que é o vale da presença. Porque eu disse lá no começo, o título da palavra é renda-se à presença, vença no vale. E o terceiro vale que nós vamos falar, nós vamos falar em 2 Crônicas, no livro, no capítulo 20. Por favor. Sucedeu depois disso que os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com ele outros do lado dos amonitas vieram para a batalha contra Josafá. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá dizendo, vem ali uma grande multidão contra ti, da além do mar, neste lado da Síria. E eis que eles estarão em Azazon Tamar, que é em Gedi. E Josafá temeu, e pôs-se a buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Vou parar aqui só um pouquinho. Antes de chegar lá no final, eu queria que você prestasse bastante atenção nesse meio do que está acontecendo. Nesse período aqui, Augusto, Israel estava dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. E o reino do sul é justamente o desse cidadão, de Josafá. Um homem que Deus chamou como um rei que fez tudo que era agradável ao Senhor até então. Só que aí se reuniu alguns reis para pelejar contra ele. Você sabe por que esses reis se reuniram para pelejar contra ele? Porque algum tempinho antes, ele tinha feito aliança com um cara do reino do norte. Chamado quem? Gente boa, um cara que a Bíblia superestima.
e cita algumas vezes um cara chamado Acabe. Ele fez uma aliança com Acabe, e Acabe falou assim, quando os reinos vierem contra nós, nós nos unimos e nós guerreamos e venceremos em nome do Senhor. E aí Josafá acha isso um bom negócio, e o povo se reúne contra Acabe, e quem vai lutar junto com Acabe a guerra de Acabe? Josafá. Ele perguntou a Deus se era para ele ir para a guerra com Acabe? Não. Ele vai para a guerra com Acabe. E o que acontece? Vence a primeira guerra. Deus está nisso. Depois vai ter uma segunda guerra. E aí o povo pensa o seguinte: todas as vezes que nós criamos uma guerra contra o norte, o sul se reúne e vem contra nós e nós perdemos. Qual é a estratégia lógica então que nós temos que adotar? Vamos então pegar o sul. Então Josafá entrou numa guerra, trouxe uma guerra para si, que não era sua, por causa de alianças que ele fez com que ele não deveria ter feito. Muitas das nossas guerras são guerras que nós trazemos dos outros, que nós não deveríamos estar lutando, mas nós ficamos com pena e assumimos guerra que não eram nossas. E agora estamos cercados por vários exércitos inimigos, porque nós simplesmente nos aliançamos com quem não deveríamos ter nos aliançado. E no momento em que você e eu nos aliançamos com quem não deveria ter nos aliançado, nós trazemos a guerra para o nosso território, para a nossa casa, para a nossa família, para o nosso ministério. E Josafá agora está cercado justamente porque ele fez aliança com Acabe. O povo falou assim, vamos primeiro pegar os sírios, vamos pegar primeiro Josafá, derrotamos Josafá e depois a gente sobe para pegar Acabe. E aí Josafá tem medo. Aí ele vai buscar o Senhor para temer. Aí só que nesse tempo, segundo Crônicas 19:2, por favor. Deus levanta sempre homens para dizer, olha aqui para mim, irmãos, Deus sempre levanta homens para apontar caminho. Dizer, olha, cuidado com esse caminho. Olha, se você for por aqui, talvez a coisa não ande bem. E geralmente você pode ouvir ou não ouvir. E a coisa acaba bem ou não. E aí Deus chegou. Cadê? Aqui. E Jeú, filho de Anani, o vidente, saiu a seu encontro e disse ao rei Josafá, deverias tu ajudar os ímpios e amar aqueles que odeiam o Senhor? Por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Josafá, um rei até então, cheio da presença de Deus, estava restaurando todas as coisas, tirando a idolatria do território de Israel, adorando ao Senhor, mas ele fez aliança. E no momento em que ele fez aliança, Deus o repreendeu. Levou para si uma guerra que não era dele. Porque Deus fala para você aquilo que Ele espera de você. Mas as vozes contrárias vão mandar você parar dizendo que você está perdido. Mas a Bíblia diz assim, porque haverá atrás de você uma voz dizendo, eis o caminho, andai nele. Eis o caminho, andai nele. E há uma voz atrás de você dizendo qual é o caminho. Porque a primeira coisa que nós aprendemos no vale é identificar a voz de Deus. A Bíblia vai dizer que nenhuma das profecias, nada do que Samuel falou se perdeu. Tudo o que ele falou aconteceu. Por quê? Porque quando ele era criança, a voz disse Samuel, e ele não conhecia. Samuel, e 3 vezes ele vai atrás de Eli. Mas depois que ele fala assim, olha, quando te chamar de novo, diga assim, eis-me aqui, Senhor. Fala porque o teu servo ouve. Naquele dia Samuel conheceu qual era a voz do Senhor. E você precisa conhecer qual é a voz do Senhor e para onde Ele está te direcionando. Porque haverá muitas vozes ao longo do caminho querendo te tirar da onde Deus está te mandando. Por muitas razões. Se você não conhecer a voz do Senhor, você se desvia. Porque são variadas as vozes. É fácil você rejeitar a voz de quem você não conhece. Mas quando é um amigo, quando é alguém próximo, quando é uma autoridade, qualquer coisa que seja, Deus está falando com você, você precisa ter muita sabedoria para lidar e saber para onde Deus está te direcionando. Então, meu querido, Deus ensinou lá para onde você estava indo. Lá nos vales dos ossos secos. E agora, veio uma guerra para dentro de Israel. Mas, lembra que o povo disse que Deus era somente um Deus do monte, não um Deus do vale? Então, quero dizer que Deus não é somente o Deus da presença, que você fica cantando e batendo palma. Deus também é o Deus do vale, Deus também é o Deus da guerra. E aí, esse mesmo povo começa a querer trazer o medo para Israel. E aqui eu aprendo 2 coisas rápidas que eu queria trazer uma passagem para você. Eu ouvi isso na internet e Deus ministrou algumas coisas no meu coração. Muitos de nós passamos há muito tempo e estamos pedindo a Deus resposta de algumas coisas, João.
E já tentamos de muitas formas, fizemos jejum, fizemos muitas coisas pedindo a Deus respostas sobre situações sobre a nossa vida. E eu ouvi isso e marcou meu coração, e depois Deus falou comigo em cima desse mesmo texto que está escrito no livro de Atos, no capítulo 12, que vai narrar, cadê? Atos 12, no versículo 5. Portanto, Pedro era guardado na prisão, mas a igreja fazia orações sem cessar por ele. Passa. E quando Herodes estava para trazê-lo, nessa mesma noite, Pedro estava dormindo entre dois soldados, presos com duas correntes, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Para aqui. E aí eu vi a ministração que eu queria repetir para você, depois vou complementar aquilo que Deus falou para mim. Pedro estava preso com duas algemas, presos a duas pessoas que acorrentavam-se a ele. O rei tinha mandado prender ele com algemas, ele estava preso com algemas junto aos soldados que o prendiam, mais 4 turmas de soldados que o prendiam até chegar à porta. Muitas vezes eu ouvi essa ministração e achei interessante. Nós ficamos pedindo que Deus abra uma porta, mas nós não queremos tirar algemas primeiro. Deus não abre porta enquanto você não se livra das algemas que você deveria ter tirado. Pouco importa Deus abrir porta para você se você continua preso a coisas que estão lhe prendendo no passado e você não quer avançar. Ah, Deus, porque Ele não abre a porta, você não quer se livrar de algemas, querido. Primeira coisa aconteceu, as algemas caíram, ele se desvencilhou de quem estava prendendo ele, e então o anjo o leva para fora, e quando ele chega lá na frente, a porta se abre automaticamente. O que Deus quer falar? A porta se abre no momento em que você conseguir se libertar daquilo que está lhe prendendo. No momento em que o medo deixar de ser o seu mestre, a porta se abre. Só que tem uma segunda coisa, João, que acontece. Qual é a segunda coisa que acontece? Pedro sai de lá e vai para onde o povo estava orando por ele, porque a Bíblia diz lá que o povo estava reunido e orando por ele de noite, para que ele fosse livre, né? Ele chega e bate na porta. Deixa eu ver se eu tenho aquele aqui. É mais lá para frente, depois vocês podem ler o capítulo para não perder tempo procurando. Ele chega e bate na porta, a gente está reunido, o povo orando. Bate na porta, Leandro. Então uma pessoa, que a Bíblia diz o nome que eu esqueci, uma mulher, ouve e sai, e reconhece a voz de Pedro, e se alegra. E o que ela faz? Corre para dentro. E aqui Deus ministrou no meu coração. Passamos anos e anos orando por coisas, por alguma coisa na nossa vida. Quando Deus está colocando na nossa porta, nós voltamos para buscar a aprovação. Porque ela volta e vai falar para o povo que está orando, Tiago, assim mesmo. Olha, Pedro está aí na frente, povo, você está maluca. E começa a rebater com ela, e fica ali naquela luta, até que eles ouvem Pedro bater na porta, e ele sai e abre e vê que Pedro está ali. Deus está falando com você algumas coisas, você não abre porta, porque você está esperando a aprovação de homens. Você está esperando a aprovação daquilo que você quer viver, sem entender que Deus está te chamando. Em momento nenhum estou mandando você ser rebelde ou ser independente, não é isso. Não é para você ser independente nem rebelde. Mas existem coisas que Deus está falando com você e você é teimoso. Você em muitas coisas espera aprovação para poder fazer as coisas, quando Deus está direcionando e colocando a resposta do que você colocou diante de você. Você está voltando para buscar a aprovação de homens antes de fazer as coisas. Que adianta Deus abrir portas para quem está preso? Que adianta Deus colocar na sua frente aquilo que você pediu, se você vai pedir aprovação de pessoas? Então, querido, a Bíblia vai narrar, numa das passagens que nós cantamos aqui, eu já coloquei as minhas vestes. Isso é uma passagem bíblica que está em Cantares. O meu amado bateu a porta, eu já estava deitada, então ele diz, pomba minha, abre a porta. Ele diz, Senhor, mas eu já troquei minha roupa, já lavei os meus pés, eu já coloquei as minhas vestes brancas, vou me levantar novamente. Então meu amado colocou a mão para abrir a maçaneta, e meu coração acelerou. Então quando eu saí, procurei meu amado, não estava. Então eu corri pelas ruas, onde está meu amado? Ou seja, Jesus foi até a porta, bateu e insistiu, você não abriu. Quando você abriu, ele já não estava lá. A Bíblia vai dizer em Apocalipse 3, eis que estou à porta e bato, se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele. Se abrir. E ele está batendo no seu coração hoje. Hoje é a porta que ele está batendo no seu coração. Você precisa abrir. E aqui, já vindo para a sessão final, quando acontece do momento em que Josafá ora, então acontece algo que é interessante. 2 Crônicas 20:15, por favor. 20:15. O profeta se levanta e diz o seguinte, e ele disse, ouvi todo o Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós,
Não temais, nem vos amedronteis em razão dessa grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. Quando o povo se levantou nesse lugar aqui agora, que Deus falou assim: a batalha não é de vocês, mas é a minha. O povo se colocou em adoração. E no vale, que é um lugar de luta, em que Ezequiel vê o vale de ossos secos e profetiza, em que no vale de Baca se chora para se chegar em Jerusalém, aqui acontece uma coisa interessante. O povo começa a adorar e louvar, e algo acontece de muito interessante. O povo não chega até o monte, mas o Deus do monte desce até o vale. A presença de Deus vai até o vale, e o povo adora. E quando o povo começa a adorar, Deus faz com que o povo comece a lutar um contra o outro, e todo o exército morre por ele mesmo. E o povo de Deus passa 3 dias saqueando os despojos, porque quando Deus desce no vale, você prevalece. Mas o vale é lugar de adoração. O vale de Beraca é o vale da bênção. Deus quer que você nesta tarde, a partir de hoje, entre no vale da bênção. O vale de Beraca é o vale da adoração. Não é o vale de conhecimento, nem o vale de lágrimas. Nós queremos profetizar no vale, não resolve. Nós queremos orar no vale, não vai resolver. Nesse vale o que resolve é a adoração. E o vale de Beraca, que é quando Deus transforma o grande exército que é contra você, que Ele faz com que a partir dali você comece a prevalecer, é quando você consegue adorar. Quando Deus começou a falar comigo nessa palavra, não é para vocês fazerem isso não, eu sei que eu não falei nada, mas enquanto eu comecei a fazer a palavra, eu só lembrava assim: Deus vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as correntes, girando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar, Ele trabalha para quem nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga as suas mãos, sua bênção chegou, comece a cantar. Porque no vale de Beraca, o que faz a presença de Deus descer para o vale é a adoração. Não adianta você somente ficar gritando ou chorando. É a adoração que leva a Deus para o meio do vale. E lá, Deus vai desbaratar completamente todos os seus inimigos. Porque Deus é o Deus da montanha, mas também é o Deus dos vales. Você não vai morrer nesse vale. Deus vai te levar à presença dEle. Porque quem não desiste, quem se rende na presença, prevalece no vale. Nós vamos prevalecer.